Será que eu tenho vontade de fazer algo? O que eu estou fazendo para realizar isso que eu desejo? Sabe por quê? Porque a gente vai conhecer agora a história da Aretha Duarte. Ela é a primeira mulher negra latino-americana a chegar ao cume mais alto do mundo, o Everest, situado na cordilheira do Himalaia, mais precisamente na fronteira da China com o Nepal. Para contar essa trajetória, a Aretha lançou o livro Da Sucata ao Everest, a saga de Aretha Duarte. E ela está aqui para contar um pouco de tudo que teve que fazer, com persistência, superação, para realizar esse sonho. Aretha, seja muito bem-vinda à nossa casa. E olha, vou te falar que quando eu comecei a ler, a ver algumas coisas, dei uma espiada nas suas publicações, eu falei, gente, que demais isso. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Conta pra mim, como que surgiu essa sua vontade de falar, quer saber, eu quero chegar lá no topo mais alto desse mundo. Do jeito que falou, parece que foi assim, pensado de um dia para outro, mas diferentemente disso, foi de fato algo que demorou muito para eu pensar. Não foi um sonho de infância. Eu comecei a pensar na escalada Everest mais ou menos em dezembro de 2019. Eu já era guia de alta montanha, eu me tornei guia, eu comecei a trabalhar como guia de montanha em 2011, a partir de uma operadora de montanhismo de Campinas, São Paulo. E Você aí, sempre gostou de montanha? Sempre gostei de atividades esportivas. Conheci o montanhismo mais ou menos durante a faculdade. Durante a faculdade de educação física, eu acreditava que eu seria uma professora, atuaria em escolas para gerar transformação social, principalmente. Mas aí eu conheci o montanhismo quando assisti a uma palestra, quis trabalhar com isso, ingressei nessa operadora e fiquei atuando no meio do montanhismo desde 2011. Só desejei escalar o Everest mais ou menos em dezembro de 2019, quando eu vi uma foto. A foto do Vale do Silêncio, que é uma parte do Everest. Quando eu vi essa foto, eu achei incrível e finalmente quis estar lá. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Coisa e boa. que vista, não que é? Vista, né? Que pouquíssimas que pessoas vontade, conseguem impressionante. estar ali, né? Mas eu fico impressionado assim, a gente está falando de um lugar totalmente contra o ser humano, que ele vai lutar contra você ali, com frio imenso, tudo ali ruim. Que tipo de preparação você precisa para estar naquele lugar ali, gente? Eu fico impressionado com isso. Léo, faz sentido o que você fala, porque de fato é um lugar que ninguém vive. Sim. Acima de 4.000 metros, 4.500, não tem pessoas morando realmente. Então a gente passa por lá somente para visitar mesmo, por conta do ar rarefeito, né? Há uma dificuldade de oxigenar naquele ambiente de ar rarefeito. Mas a minha preparação foi buscar realmente um autotreinamento físico, buscar um excelente condicionamento físico. Eu busquei conhecimento de escalada em rocha, busquei conhecimento de escalada em gelo, amplifiquei ali o meu volume de práticas em alta montanha, o volume de escalada, e escalei uma montanha de 7.000 metros aproximadamente, que no caso foi o Monte Aconcagua ali na Argentina. Escalei 4 vezes. Então o currículo mínimo para tentar escalar o Everest... É o mínimo, tá? Só para testar. Vamos fazer um teste aqui? É o mínimo Aconcagua. O mínimo. Pois é, não é fácil. Não. E aí eu me senti realmente preparado do ponto de vista físico, técnico, emocional para tentar o Everest. O Everest é uma expedição que tem um longo período de duração, aproximadamente 60 dias. Há risco de morte, sim. A média de morte no Everest são 8 por temporada. Então era necessário essa preparação muito intensa para a gente amplificar o processo de segurança. A única questão é que, por mais que eu tivesse esse currículo físico, técnico, emocional, eu de fato não tinha a grana, o dinheiro para estar lá. Ainda tem isso, gente. Ainda tem o dinheiro. Pensa, fica num lugar, né, entre China e Nepal, quer dizer, já é muito longe para se chegar lá, já é muito difícil chegar lá. E é muito caro. E aí, como é que você foi juntando o dinheiro para falar assim, opa, tô bem agora, mas eu preciso pagar essa conta? Como é que você fez? Quando eu decidi, eu vou escalar o Everest, foi mais ou menos em março de 2020, início de pandemia. Eu pensei, a minha próxima ida ao Nepal, quero tentar mais alto do que o Campo Base eu já conhecia. E aí eu entendi, quanto custa? Custava aproximadamente 67 mil dólares. Hoje, significa quase 400 mil reais. Naquela ocasião, o meu trabalho, a minha remuneração, estava muito distante de me aproximar disso. E o que eu decidi fazer foi voltar a fazer algo que eu já tinha feito na infância e adolescência. Eu voltei a ser uma catadora de recicláveis, porque onde eu via resíduos, onde eu via lixo, eu enxergava dinheiro. Então eu falei, vou juntar novamente recicláveis e vou me aproximar dessa realização. O que foi mais difícil, escalar ou juntar esse dinheiro todo aí? Muito boa pergunta. Eu diria que eu vivi 2 Everestes. O primeiro foi, sem dúvida, juntar o dinheiro. Eu contei com a ajuda de amigos, de familiares, de até desconhecidos. Muita gente se engajou. Eu absolutamente não consegui o dinheiro sozinha. Foi muita gente colaborando para essa realização.
E o segundo foi o litoral, onde eu, inclusive, tive risco de morte, né? Eu tive problema com edema pulmonar, eu tive problema de queimadura de córnea na montanha. Então, são 2 desafios super distintos, mas super intensos também. E como foi para você quando você chegou lá? Você falou, gente, eu consegui. Olha o tanto de bagagem que eu coloquei aqui nas costas para eu chegar até aqui. Como é que foi essa sensação? Você já falou um pouco aqui que você teve desafios intensos. Como é que você fala assim, e agora? Eu paro ou eu continuo? É muito especial a resposta a essa pergunta, no sentido de, sim, eu sentia medo, afinal de contas eu sou um ser humano. Sim, eu tinha ansiedade, eu queria muito realizar. Mas, ao mesmo tempo, eu não pensava em desistir. A minha fé, no sentido de vai dar certo, pode dar certo, eu preciso tentar, eu preciso seguir em frente, era tão grande que me motivava todos os dias. À medida que eu ia enxergando a possibilidade de seguir em frente e, sim, chegar ao topo do Everest e gerar uma certa representatividade nessa escalada, eu enxergava que aquele resultado não era só meu. Eu estava representando a minha família, eu estava representando as pessoas que vivem onde eu moro. Eu vivo na periferia da cidade de Campinas, no Jardim Capivari. Eu estava representando mulheres. Naquele momento, 25 pessoas do Brasil tinham escalado o Everest. Dentre esses 25, eram 5 mulheres. Eu estava representando mulheres. Nenhuma era mulher negra. Então, eu sentia que eu precisava seguir em frente com aquela fé tremenda, porque significava um resultado coletivo. Então, eu nunca pensei em desistir. Então, olha, impressionante. Gente, o quanto de Everest você subiu na sua tudo. vida. Questão Quantos de ser Everestes mulher, ela subiu na vida, questão né? de ser mulher, de morar numa periferia, de tentar buscar o dinheiro, né? Impressionante, eu vou ser bem sincero, estou impressionado. E das formas, porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, agora que eu me formei, né, e eu sou uma educadora, que eu trabalho com outras pessoas, como é que eu vou voltar para trás? E você não teve essa coisa de orgulho, de voltar, não, vou voltar no que eu sei que pode me ajudar, não interessa como, não interessa se as pessoas vão me ver catando lixo, né, porque eu tenho um objetivo. E aí eu acho que além de você incentivar mulheres pretas, né, pessoas que gostam de esporte, que têm um sonho, que têm uma meta, você ainda faz um trabalho socioambiental. Olha isso, o que você dispensa, o que você acha que é lixo, o que você joga fora, tem muita importância para muita gente. Com certeza, foi realmente amplificar essa questão da cultura da sustentabilidade. A preservação ambiental é responsabilidade de todos. E o catador de reciclável realiza um trabalho muito digno e importante para toda a sociedade. Então, para mim, tinha muito valor. Muito valor. Que demais. Lá você encontra alguma coisa nesse sentido também? Assim, eles cuidam bastante do lixo, por exemplo, da montanha? Porque a gente sabe que bastante gente explora o Everest, né? Perfeito. E outra coisa, bichos, animais, como é que tem também essa preocupação? Perfeito, Léo. Nesse percurso do trekking ao campo base do Everest, até o campo base e depois a expedição, a gente, por exemplo, não tem meio de transporte, não tem veículos passando, nada disso. Então, a logística para gestão de resíduos na montanha é muito mais desafiador do que na cidade. No entanto, atualmente, nós percebemos muitas ações positivas lá. Nós verificamos depósitos de coleta de resíduos em todo o percurso. Olha só. Nós verificamos, tem um programa que eles chamam de Carry Me Bag, que é o recolhimento, a coleta dos resíduos que a gente produz na montanha e depois é destinado para reciclagem no percurso. Existe um instituto de arte chamado Sagarmatha Next, no percurso da trilha ao campo base, que transforma resíduos em artes. Eu até semana passada estava no Nepal, eu fui guiar um grupo de 11 pessoas lá. Mulheres, né? Maioria mulheres, 8 mulheres, e a gente visitou esse local que foi recém-inaugurado. Então tem muitas ações positivas já acontecendo na montanha, que podem refletir no nosso cotidiano. Eu costumo dizer que montanha, para mim, é a escola da vida. Tudo que a gente vivencia na montanha, nós podemos trazer para o nosso cotidiano de maneira muito positiva. Tolerância, diversidade, respeito ao meio ambiente, tantas coisas a gente aprende lá, por que não trazer para o nosso dia a dia? E tinha um bicho, algum animal ali que vocês se preocupavam? Boa. É muito difícil encontrar animais na montanha. Tem alguma coisa lá? Não, sei lá. Os animais que a gente mais encontra no caso dessa trilha em especial são os iaques, que são alguns tipos de mamíferos, se assemelham com bois. São bovinos dessa região montanhosa, muito mais peludos, muito mais grandiosos, que servem como animais de carga, principalmente. Alguns cavalos, alguns tipos de raposa na montanha, mas nada que está em contato com a gente com muita frequência, porque por onde nós estamos passando, os turistas estão passando, os animais não ficam. Agora, é muito comum bactérias desconhecidas, é muito comum algum tipo de vírus desconhecido. Eu voltei do Nepal semana passada com uma gripe que estava difícil de controlar.
de resolver. Mas existe sim, com menor frequência. É isso que eu ia perguntar para você da sua volta lá, né? Como foi voltar depois de 2, 3 anos quase, né? Você foi em maio, né? De 2021, não foi? Eu cheguei ao topo em maio de 2021, isso mesmo. E como é que foi voltar e relembrar o que você passou? Porque provavelmente você falou assim, olha, aqui foi a hora que eu achei que eu não ia dar conta, né? Aqui doeu muito, não sei. Como é que foi essa sensação? Que legal. Esse meu retorno foi até uma parte da expedição, então o meu retorno foi até o campo base. Lembrando que a expedição, depois do campo base, tem mais 4 campos altos, mas foi muito especial, no sentido de reviver. Reviver a alegria de realizar um sonho, reviver a alegria de encontrar o povo nepalês, que é muito cativo, é muito agradável. Reviver a gastronomia, que é muito diferente do Brasil, Léo. Tinha muito curry lá, muito curry. Isso aí, o que você comia naquela montanha? Eu já ia perguntar isso aí agora. Reviver aqueles cenários maravilhosos. Então foi muito especial retornar e, mais que tudo, retornar levando um grupo a realizar o próprio sonho. Cada uma das pessoas que estava ali comigo tinha o sonho de chegar ao campo base. E isso foi muito bonito, muito bonito. E aí você escreveu um livro da sua história. Conte pra gente o que a gente consegue ler aqui. Tudo que você viveu? Legal. Esse livro eu decidi escrever até antes de ir pro Everest e eu entendi que, poxa, a minha história precisava ser replicada, precisava ser contada. E eu não queria que alguém contasse a minha história sem a minha participação. Antes de ir, eu falei com o Rodrigo Grilo, que é um jornalista, eu convidei para escrever esse livro. Ele falou, Areta, deixa você voltar da expedição, enquanto você estiver lá, vai me relatando o que está acontecendo, vai me mandando depoimento via áudio, via escrita, e quando você voltar, a gente escreve. Quando eu retornei da expedição, 4 meses depois, nós iniciamos o projeto do livro, que contou com o Rodrigo Grilo, mas também com a Débora Rubim, uma amiga dele, para escrever. Eles me ajudaram a escrever essa biografia. A biografia conta a minha história de vida, absolutamente, desde a infância, então. Conta a história dos meus pais pernambucanos, qual é a relação da vinda dos meus pais ao estado de São Paulo, vivendo na periferia para tentar uma vida melhor. A gente contou com a ajuda de alguns amigos, como Carlos Canelas, Gabriel Tarso, Carlos Santalena, amigas como Jaqueline Paula. Já trabalhou aqui, sabia? O Gabriel Tarso está lá no Everest agora. Maravilhoso, já trabalhou também. aqui na nossa Que TV, legal. foi um editor. Ela tem um amigo que está lá agora no Everest. Que demais, que demais. Eu tenho vários amigos lá agora, tem vários. Tem outro que é aqui de São José dos Campos também, que é o Carlos Canelas, está tentando sem a suplementação de oxigênio. Esse lugar aqui que vocês estão tá cheio de montanhas, todos bons. Isso, que gostoso demais, isso. Cara. O que você... Nossa, eu tinha várias perguntas. Dá vontade de perguntar o que você tem na mochila. Isso. Como é que você fazia? Quantos fazer passos você um dava por receita dia? inteiro Quanto com você ela. dormia? Dá vontade de fazer um monte de perguntas. Verdade. Mas assim, o que você falaria para as pessoas? Eu acho que o seu exemplo por si só já se comunica, mas o que você falaria para as pessoas? Porque às vezes a gente sabe que a gente anda, infelizmente, num mundo onde a gente está muito doente emocionalmente, né? E as pessoas têm desistido muito de si próprio. O que você falaria para as pessoas, sabendo que você subiu no lugar mais alto desse mundo, com tudo isso na bagagem? É super desafiador responder e aconselhar, até porque conselho às vezes nem serve para alguém, mas eu queria dizer que funciona muito para mim acreditar que a gente veio para cá, para esse mundão, enquanto ser vivente, para viver o melhor que a vida tem a oferecer, para a gente acreditar em nós mesmos. E a gente veio para cá para a gente realmente ser a máxima potência que pudermos. Então a gente precisa acreditar num poder que está dentro da gente, eu chamo de poder interno bruto, de PIB, que é um potencial de sonhar, que é um potencial de realizar, que a gente tem que aproveitar os recursos que tivermos disponíveis, independente da adversidade que a gente viva, para fazer o melhor que pudermos, para a gente ser a melhor versão que a gente puder e realmente viver com intensidade, de maneira extraordinária. É para isso que a gente está aqui. E você é extraordinária, viu? Muito certeza. obrigada por ter vindo no nosso Santa Receita hoje. Você de casa, aproveita para seguir a Areta, para ler a história dela, para entrar em contato com ela. O Instagram é @areta_duarte. O telefone é o 19 98 111 49 29. Volte mais vezes para a gente fazer esse um monte de perguntas. Eu também acho. Não é? A gente monta uma mesa de café para a gente comida, e a gente perguntar conversa. tudo para você, porque acho que todo mundo ficou em silêncio aqui querendo saber um pouco mais e ficou com esse gostinho, né, Léo? Com certeza, muito bom. Fantástico, Viu? Parabéns obrigada, viu? mesmo, de verdade. Eu agradeço. Eu fico à disposição. Falar de montanha, falar de projeto, falar de realização de sonho, terei o maior prazer de compartilhar. A pessoa Muito obrigada. que escalou a montanha para chegar aqui em Gente. Aparecida, 2 minutos. De Campinas Não é? a Aparecida. Ela vem correndo, Nath. Obrigada Obrigado, pela pauta, viu? Foi ótimo. Obrigado por tudo.
Eu Incrível também quero essa dar um história. abraço nessa mulher Incrível. maravilhosa. Obrigada. Seja sempre bem-vinda à nossa casa. Muito obrigada. Viu? Obrigada. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Obrigado mesmo. Ô, coisa boa, minha Bom gente. demais, né? Que demais.